Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e métodos computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar da forma canônica de uma parábola e também do método de completar quadrados. O método de completar quadrados é utilizado especificamente neste caso para isso, para escrever uma equação de uma parábola que está na forma geral para uma forma canônica. Inicialmente, vamos entender qual é a vantagem. Aqui nós temos a forma canônica do lado esquerdo do monitor. Isso aqui é a forma canônica. E à direita nós temos a forma geral, que é a forma que a gente aprende lá no ensino médio. No ensino fundamental, desde o 9º ano, a gente já encontra essa expressão da forma ax² mais bx mais c. Bom, e qual é a vantagem de escrever na forma canônica? Existem inúmeras vantagens. A primeira delas é que a gente já consegue uma gama de informações logo de cara. Observe o seguinte, quando a gente olha para a equação na forma geral, a única informação que eu consigo de imediato é que essa parábola aqui tem a concavidade voltada para cima, em decorrência do primeiro elemento aqui, do A ser positivo. Ora, mas essa informação eu também tenho aqui. O A aqui é positivo, como o A é positivo, a concavidade também é para cima. Mas além dessa informação, eu ainda consigo duas informações aqui muito boas, que é a questão do vértice e um método mais simples para resolver essa equação. Bom, a questão do vértice é o seguinte. Quando a equação está na forma canônica, eu consigo observar que o meu vértice, o vértice dessa parábola, ela tem coordenadas -1 e -4. Isso por quê? Porque quando você tem uma expressão de segundo grau escrita na forma canônica da forma A, que multiplica x menos h² mais k, o h são as coordenadas do chamado vértice da parábola. Uma outra vantagem ainda é na hora de você encontrar as raízes dessa equação. Encontrar os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Isso se faz igualando isso daqui a zero. Então o que a gente faz é 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 4 igual a zero. Então isso aqui a gente pode resolver de forma normal, passando 4 para o outro lado. E aí ficaria dessa forma. 2 está multiplicando, passa dividindo. E 4 dividido por 2 vai dar 2. E aqui nós podemos extrair as raízes dos dois lados, né? E aí a gente não pode esquecer que na hora que a gente passa a raiz em ambos os lados, temos que colocar aqui o mais ou menos, porque esse expoente 2, quando passa para o outro lado, ele tem que entrar um mais ou menos aqui na frente, porque a gente quer encontrar um número que elevado ao quadrado dê 2. Esse número pode ser positivo ou negativo. Então isso aqui vai nos levar para x mais 1 igual a mais ou menos raiz de 2. E aí esse 1 passa para o outro lado subtraindo. Eu tenho mais ou menos raiz de 2 menos 1. Ou, de outra forma, menos 1 mais ou menos raiz² de 2. São as duas soluções. Observe que em momento algum eu precisei utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Aqui nós teríamos que utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, se você não conhece a fórmula de Bhaskara, as duas fórmulas que formam juntas a fórmula de Bhaskara, você não consegue resolver. E completando quadrados, você já tem a solução mais rápida. Bom, agora vamos averiguar que aquelas duas equações realmente representam a mesma parábola. Está aqui a equação na forma canônica, dada por 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 4. E aqui a equação na forma geral. Temos aqui esse gráfico. Observe que nós temos aqui o ponto do vértice, que é esse pontinho aqui, ponto de coordenadas -1 e -4, conforme nós já vimos. Bom, agora vamos observar o gráfico dela na forma geral.
que está aqui em vermelho. Observe que é o mesmo gráfico. Quando a gente aciona os dois, está aqui o gráfico verde e o gráfico vermelho estão sobrepondo um ao outro. Isso quer dizer que representam a mesma curva, conforme a gente queria mostrar aí para vocês. Bom, temos aqui então um exemplo. Vamos escrever a função x igual a menos 2x ao quadrado menos 10x menos 8 na forma canônica e determinar seu vértice. Então observe que nesse momento eu não vou estar preocupado em resolver, em encontrar os zeros da equação. Eu apenas quero escrever essa expressão na forma canônica. Então, colocando esse menos 2 em evidência, posso escrever isso aqui de outra forma. Assim, ó, menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 5x. Esse menos 8 eu vou deixar de fora. Sempre o terceiro termo, que é o termo c, eu vou deixar ele de fora porque isso facilita na hora de escrever isso aqui na forma de um quadrado da soma de dois termos. Bom, o passo seguinte é escrever esse elemento aqui na forma 2 vezes alguma coisa. Por que a gente escreve na forma 2 vezes alguma coisa? Aí é importante a gente voltar lá na expressão do quadrado da soma de dois termos. Se eu tenho uma expressão x mais p elevado ao quadrado, quando eu desenvolvo essa potência, eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então observe que nessa expressão aqui eu tenho o x ao quadrado, que está aqui, tenho o x que está aqui. Agora, o que acompanha o x é o chamado 2p. Então esse 5 aqui, na verdade, ele é 2p. Ora, se 2p é igual a 5, então o p é da forma 5 meios. E para chegar nesse elemento, a gente pode simplesmente colocar esse 2p igual a 5 aqui e desenvolver, ou a gente pode escrever o 2 vezes 5 meios. Dessa forma aqui, ó. Se 2p é igual a 5, então posso dizer que p é igual a 5 meios. Então nós vamos reescrever essa expressão utilizando aqueles argumentos, aquelas informações que nós vimos ali, ó. Então temos aqui x ao quadrado mais, no lugar do 5, eu vou escrever 2 vezes 5 meios. Por quê? Porque o meu p é 5 meios. Então eu tenho que fazer aparecer aqui esses 5 meios. Então se eu substituo isso aqui por 5 meios, eu tenho que multiplicar por 2. Por que por 2? Primeiro porque quando você multiplica 2 vezes 5 meios, vai voltar para o 5, não vai alterar. Essa é uma justificativa. Qual é a outra justificativa? A justificativa é que aqui tem que aparecer o 2p. Se 5 meios é o p, então tem que acrescentar o 2. Então, tanto uma justificativa quanto a outra leva à mesma conclusão. E aqui eu vou colocar o menos 8. Mas observe o seguinte, está faltando aqui o termo p ao quadrado. O termo p ao quadrado dentro do parênteses aqui. Tem que somar aqui o p ao quadrado. Se o p é 5 meios, então p ao quadrado, se p é 5 meios, então p ao quadrado vai ser 5 meios ao quadrado. E 5 meios ao quadrado é 25 quartos. Então o que eu vou fazer é somar 25 quartos aqui dentro do parênteses. Então vou reescrever isso aqui dessa forma, ó. Mais o p ao quadrado, que é 25 quartos. Agora notem que quando eu acrescento 25 quartos aqui, na verdade, eu estou acrescentando o menos 25 meios. Por que menos 25 meios? Porque esse valor aqui, ó, 25 quartos, ele está multiplicado por menos 2. Então, na verdade, quando você faz... Aí eu vou fazer aqui no cantinho, no rascunho, e depois eu apago. O que nós temos aqui é menos 2 vezes 25 quartos.
Isso daqui é exatamente 25 meios negativo. Ora, se eu acrescentei aqui nessa expressão o menos 25 meios, eu tenho que acrescentar aqui o simétrico dele, para poder não alterar a expressão. Então ainda tenho aqui o menos 8. E aí eu vou acrescentar o simétrico de 25 meios negativo, que é ele positivo. Porque eu acrescentei o menos 25 meios e depois o mais 25 meios. Então, na verdade, eu não acrescentei nada. Essa expressão aqui, ela continua sendo igual ou equivalente à expressão inicial, a essa aqui de cima. Ó. É a mesma expressão, só que escrita com mais elementos. Então, fazendo os devidos ajustes agora, eu posso dizer que isso daqui é igual a menos 2 que multiplica. Aqui eu esqueci de repetir o x aqui. Ó. Esse x aqui ele continua aqui. Não pode eliminar o x não, o x ele continua. Eu alterei esse número, quer dizer, alterei os algarismos aqui, mas a quantidade que ele representa é a mesma. É o mesmo número escrito com algarismos diferentes. E o x ele tem que continuar aqui. E observe que agora eu tenho um quadrado da soma de dois termos tranquilamente. Ó. O 2p está aqui, esse aqui é o p ao quadrado. Então isso daqui vai ser x mais p ao quadrado, isto é, x mais 5 meios ao quadrado. E agora fazemos essa continha. Fazendo essa continha aqui, denominadores diferentes, a gente iguala os denominadores e vai dar 9 meios. Temos então aqui o vértice de coordenadas menos 5 meios e 9 meios, conforme o enunciado pede. Bom, temos aqui mais um exemplo. Dada a expressão da parábola dada por y igual a x ao quadrado sobre 4, mais 3 meios de x mais 13 quartos. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever na forma canônica, encontrando assim o seu vértice. Bom, então aqui nós vamos isolar 1/4. Por que 1/4? Porque eu quero x ao quadrado sozinho aqui dentro. Quando eu coloco 1/4 aqui em evidência, esse número que acompanha o x tem que ser um número de tal modo que multiplicado por 1/4 vai dar 3 meios. Então, um número que multiplicado por 1/4 tem que dar 3 meios. É assim que você tem que pensar. Que número é esse? Vai ser 3 meios dividido por 1/4. Mas dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1/4. E aí a gente vai ver que essa continha aqui vai dar 6. Ó. 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Com isso, nós encontramos esse número que vai acompanhar o x aqui. Então, feito isso, esse 13 quartos, que é o nosso C, a gente vai sempre deixar ele de fora do parênteses, porque isso vai facilitar a nossa vida. Nada impede de você colocar ele aqui dentro, ao invés de 13 quartos, você coloca 13, porque 1/4 já está aqui fora. Só acho que para visualizar assim é um pouco melhor. Bom, agora a gente vai escrever o 6 como sendo 2 vezes alguma coisa. E aí a gente nota que 6 é igual a 2 vezes 3. Então a gente tem que esse aqui é o 2 e esse aqui é o nosso P, ó. Para escrever da forma 2P. Então a gente vai reescrever isso aqui como sendo 1/4 que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes 3x. A única coisa que eu fiz foi decompor o 6 em 2 vezes 3, que é para a gente encontrar o 2 e o P. E o termo que a gente tem que acrescentar aqui é o P ao quadrado. Ó. Como o nosso P aqui é 3, 3 ao quadrado, 9. E aí, observe que quando a gente acrescenta o 9 aqui, na verdade a gente está acrescentando 9 quartos, porque esse 9 está multiplicado por 1/4. Se eu estou acrescentando 9 quartos, aqui, fora do parênteses, eu vou acrescentar o simétrico dele, que é menos 9 quartos, para poder não alterar a nossa expressão. O que eu acrescento aqui, eu acrescento o simétrico. Por que o simétrico? Porque, na verdade, eu acabo não acrescentando nada. Se você tem uma continha, você acrescenta 2 e depois tira 2, você, na verdade, tem o mesmo resultado na conta. Então, essa expressão aqui
é a mesma expressão inicial. Bom, e agora a gente já consegue escrever isso como um quadrado da soma de dois termos. Aqui o nosso P, aqui o nosso P ao quadrado. Então isso aqui vai ser escrito como sendo x mais P ao quadrado, sendo que o nosso P é 3. E aqui fora tem que fazer essa continha. 13 quartos menos 9 quartos vai dar 4 quartos. Ora, 4 quartos é o mesmo que 1. Você tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador. Então eu posso colocar, ao invés de 4 quartos, colocar 1. Com isso, a gente tem a expressão y na forma canônica, que é uma expressão equivalente a essa expressão do enunciado aqui, ó. É equivalente a essa aqui. E aqui a gente consegue determinar o vértice. Qual o vértice? O vértice da parábola é menos 3 e 1. Lembrando que esse menos 3 é porque na forma geral foi escrito desse jeito aqui, ó, x menos h ao quadrado. Então, isso aqui é o menos h. Se isso aqui é o menos h, o h é menos 3. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.